Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando com conteúdo de Química da segunda série do Ensino Médio Normal da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Nesta videoaula, vamos falar sobre os principais conceitos de eletroquímica, passando por oxidação e redução, pilhas e eletrólise e os seus impactos no meio ambiente. Esperamos aqui contribuir com seu desenvolvimento e colocar você em contato com a nossa grande área de conhecimento, que é o das ciências da natureza e suas tecnologias. Bom, pessoal, a eletroquímica é a parte da química que estuda o relacionamento entre a corrente elétrica e as reações químicas. Quando ocorre a produção de corrente elétrica através de uma reação química, chamaremos de pilhas. Agora, quando ocorre uma reação química pela passagem de uma corrente elétrica, chamaremos de eletrólise. Mas para que possamos compreender melhor isso, temos que entender os conceitos de oxidação e redução. Então, a oxidação corresponde à perda de elétrons de uma reação, já a redução é o ganho de elétrons em uma reação. Para entender melhor, vamos para um exemplo, onde o potássio, que é o K, doa um elétron para o cloro, que é o Cl. E neste caso, dizemos que o potássio se oxidou, ou seja, a oxidação é o nome dado à perda de elétrons. E é importante ressaltar, para que haja oxidação, é necessário que ocorra a redução simultaneamente de outro elemento. A redução é caracterizada pelo ganho de elétrons. Observe que o cloro está recebendo o elétron que está sendo doado pelo potássio. Logo, podemos dizer que o cloro está sofrendo redução. Quando isto ocorre em uma reação, dizemos que esta reação é de oxirredução, pois nela há transferência de elétrons. Como dissemos anteriormente, para que o elemento realize oxidação, o outro deve sofrer redução e vice-versa. Ou seja, não ocorre apenas a redução ou a oxidação em uma reação de oxirredução. Essas espécies são chamadas de agente oxidante e redutor, que provocam a oxidação e a redução em uma outra espécie. Mesmo assim você não entendeu? Não tem problema, vamos lá. O agente oxidante é aquele que sofre redução, provocando a oxidação na outra espécie. Já o agente redutor é aquele que sofre oxidação, provocando a redução na outra espécie. Viu só? É um provocando o outro. Agora, representando quantitativamente a carga, temos o número de oxidação, conhecido como NOx, que representa a carga que o elemento possui, ou seja, o quanto ele reduz ou quanto ele se oxida. Voltando aos exemplos de oxidação e redução, temos que, na oxidação, que é a perda de elétrons, o número de oxidação é maior do que zero, ou seja, positivo. Já quando ocorre a redução, que é o ganho de elétrons, o número de oxidação é menor do que zero, ou seja, ele é negativo. Para determinar o NOx de um elemento, devemos obedecer algumas regras, onde iremos verificar como uma receita de bolo. Vamos lá. Primeira regra. O somatório dos NOx dos elementos constituintes de uma substância composta é igual a zero. Segundo, agora, o NOx de qualquer substância simples é zero. Terceiro, o somatório dos NOx dos elementos constituintes de um íon será igual à carga que o íon apresentar. E quarta, temos os elementos com o número de oxidação fixo, onde os elementos da família 1A ou grupo 1 e o elemento prata é igual a mais 1. Já os elementos da família 2A ou grupo 2 e o elemento zinco é igual a mais 3. O elemento alumínio apresenta NOx mais 3. O enxofre na forma de sulfeto apresenta NOx menos 2. Os halogênios família 7A ou grupo 17, na forma de haletos, apresentam NOx menos 1. Agora, o elemento hidrogênio apresenta NOx mais 1 quando se liga a qualquer elemento ametálico e menos 1 quando se liga a qualquer elemento metálico. E o oxigênio, que apresenta NOx menos 2 quando está no estado fundamental, menos 1 quando for um peróxido e menos meio quando for um superóxido. Acredito que agora devemos realizar um exercício. Vamos nessa!
Então, gente, vamos agora determinar os NOx dos elementos destacados. Então, na letra A, nós temos H2SO4, então nós temos destacados o enxofre. Letra B, o NH3, o nitrogênio. Na letra C, o íon dicromato, então nós vamos verificar o crômio. E na letra D, nós temos o fosfato de zinco, onde nós vamos verificar o fósforo. Então vamos lá, gente. Na letra A, nós temos H2SO4. Então vamos lá. O hidrogênio, né, temos 2 átomos de hidrogênio. Mas só que o hidrogênio tem aquela coisa, né, que ele é mais 1 e menos 1. Ele é mais 1 quando está ligado a metal e menos 1 a metal. Então ele está ligado ao oxigênio. Então se ele está ligado ao oxigênio, ele é um ametal. Então o NOx do hidrogênio é mais 1. Então vai ser 2 vezes mais 1, mais um átomo de enxofre vezes X, que a gente quer saber, mais 4 átomos de oxigênio vezes o NOx do oxigênio no estado fundamental, que é menos 2. E esse somatório é igual a zero, pela primeira regra do NOx. Então vamos resolver como uma equaçãozinha do primeiro grau. Então 2 vezes mais 1, mais 2. Mais 1 vezes x vai dar x. E 4 vezes menos 2, menos 8. Isso igual a zero. Então resolve. X de um lado e que não é x do outro lado. Então, quando a gente muda o lado, muda o sinal também. X é igual a mais 8 menos 2. Logo, x é igual a mais 6. Mas é obrigatório colocar carga? Sim, porque eu não estou falando de um valor, eu estou falando de uma carga, tá? Então, x é igual a mais 6. E isso me indica que temos uma oxidação. Já na letra B, nós vamos verificar o NOx do nitrogênio na amônia. Então, nós temos ali nitrogênio, é o elemento que a gente quer saber, né? Então, um átomo de nitrogênio vezes x, mais 3 átomos de hidrogênio vezes mais 1. Por quê? O hidrogênio está ligado ao nitrogênio, então ele é mais 1. E isso iguala a zero. Então, 1 vezes x vai dar x, e 3 vezes mais 1 vai dar mais 3. Isso igual a zero. Ou seja, muda o mais 3 de lugar, ele vai para o outro lado. Então, x igual a menos 3. Então, se o NOx é negativo, ocorre uma redução. Vamos para a próxima aqui, que é o dicromato. Então, o ânion dicromato, nós temos aqui 2 átomos de crômio, que a gente quer descobrir, então ele vai ser o X, mais 7 vezes menos 2, que é o NOx do oxigênio no estado fundamental. Isso igualado à carga que ele está apresentando. Não vai ser igual a zero, vai ser igual à carga que ele estiver apresentando. Então, ele está aí 2 menos, ou seja, é menos 2. Logo, 2 vezes x vai dar 2x, mais 7 vezes menos 2 vai dar menos 14, igual a menos 2, onde o menos 14 vai para o outro lado. Então, x vai ser igual a mais 14 menos 2, ou seja, 2x igual a mais 12. Então, x vai ser igual a mais 12 dividido por 2, onde x vai ser igual a mais 6. Então, também ocorreu uma oxidação. E na letra D, nós temos o fosfato de zinco, onde nós queremos saber o NOx do elemento fósforo, o P. Então vamos lá. Então nós temos 3 átomos de zinco, e o zinco ele apresenta NOx fixo, que é semelhante ao grupo 2 da tabela periódica, ou seja, mais 2. Então 3 vezes mais 2. Mas o fosfato PO4, ele está com 2 entre parênteses ali, não é? Então esse 2, ele multiplica toda a espécie, tanto o fósforo quanto o oxigênio. Então nesse caso vai ser 2x, onde agora a quantidade de oxigênios vai ser o quê? 4 vezes 2, 8. 8 vezes menos 2, que é o NOx do oxigênio no estado fundamental, e isso a gente vai igualar a zero. Então vamos lá. 3 vezes 2 vai dar mais 6, 2 vezes x vai dar 2x, e 8 vezes menos 2 vai dar menos 16. Isso igual a zero. Onde 2x vai ser igual a mais 16 menos 6. Lembrando que a gente trocou do lado, troca o sinal. Então, 2x é igual a mais 10. Onde x vai ser igual a mais 10 dividido por 2. Com isso, x vai ser mais 5. Ou seja, oxidou, teve uma oxidação. Então, quando o NOx ele é negativo, ocorreu uma redução. Quando
ele é positivo, é uma oxidação. Agora, vamos focar nos processos eletroquímicos, começando pelas pilhas e baterias, que são dispositivos que ocorrem uma reação de forma espontânea de oxirredução, produzindo corrente elétrica. Para exemplificar, vamos tratar da chamada pilha de Daniel, como podemos ver na figura. Esse dispositivo ocorre uma reação de oxirredução, onde a placa de zinco sofre oxidação, perdendo elétrons, que serão transferidos através de um fio condutor para outra placa, a de cobre, que irá receber esses elétrons, sofrendo uma redução. A placa de zinco, como se oxida, vai sofrendo uma corrosão, ou seja, perdendo massa, e a solução contida em volta da placa ficará mais concentrada, onde aumentará a produção de íons zinco 2+. Já no eletrodo de cobre, como sofre redução, vai aumentando a sua massa, ficando mais inchado, com isso diminuindo a concentração da solução em volta da placa, devido à formação do cobre e consumindo mais íons cobre 2+. O sentido do fluxo de elétrons será sempre de quem oxida para quem reduz. E quem oxida será chamado de ânodo ou anodo, que é o polo negativo. No caso aqui é o zinco. Já quem reduz é o cátodo ou catodo, que é o polo positivo, nesse caso, o cobre. E esse fluxo de elétrons gera uma diferença de potencial, o que chamaremos de DDP, que é medida em volts, e é medido por um aparelho chamado voltímetro. E não esquecendo da ponte salina, que permite a migração dos íons entre as soluções dos eletrodos. Os ânions, os íons negativos, migram para o ânodo, e os cátions, íons positivos, migram para o cátodo. Assim, a quantidade de cátions e de ânions na solução de cada eletrodo permanece em equilíbrio, prolongando o funcionamento da pilha. Já na eletrólise, ocorre o contrário da pilha, onde a reação só irá ocorrer devido à passagem de corrente elétrica, ou seja, não será espontânea. Como pilha e eletrólise são processos contrários, os sinais do anodo e do catodo também serão invertidos. Então o anodo será polo positivo, recebendo elétrons dos ânions do eletrólito. E o catodo será o polo negativo, fornecendo elétrons dos cátions do eletrólito. Mas mesmo assim, o anodo sofrerá oxidação e o catodo sofrerá redução. Na eletrólise ígnea, ocorre a decomposição de uma substância iônica fundida por meio da passagem da corrente elétrica. Vamos utilizar o exemplo da eletrólise ígnea do cloreto de sódio fundido. Ela consiste em um par de eletrodos inertes, digamos de platina, mergulhados no cloreto de sódio fundido, ou seja, líquido. Como o ponto de fusão do cloreto de sódio é cerca de 800 graus Celsius, a célula deve operar acima dessa temperatura. A bateria ligada por meio de circuito externo tem a finalidade de bombear elétrons para fora do anodo e para dentro do catodo. Os íons de cloro com a sua carga negativa são atraídos ao anodo, onde perdem um elétron. Os átomos de cloro se juntam 2 a 2, formando o gás cloro, formando a reação anódica a seguir. Os íons de sódio positivamente carregados são atraídos para o catodo, onde cada íon recebe um elétron. Sendo o ponto de fusão do sódio apenas 98 graus Celsius, o sódio que se forma permanece líquido e sobe à superfície nas proximidades do eletrodo. E aí nós temos a reação da célula eletrolítica. Então no anodo nós temos 2 de cloreto produzindo Cl2 e 2 elétrons, que tem a oxidação. Já no catodo nós temos o íon sódio pegando mais um elétron, produzindo o sódio líquido. E lembrando que essa reação nós temos que multiplicar por 2, que ocorre a redução. Já a reação global da eletrólise, nós temos 2 mols do sódio mais 2 mols do ânion cloreto, produzindo 2 mols de sódio e cloro 2 do estado gasoso. E à medida que os íons cloreto são removidos no anodo, outros íons cloreto se movem em direção a este eletrodo e tomam o lugar dos primeiros. Semelhantemente à remoção dos íons Na+ no catodo,
acarreta a movimentação de outros Na+ para esse eletrodo. Agora, iremos apontar um pouco sobre os problemas ocasionados pelo mau uso de pilhas e baterias, principalmente devido ao seu descarte incorreto. O mundo produziu lixo eletrônico equivalente a 44,7 milhões de toneladas em 2016. Isso é o que diz um estudo sobre descarte de eletrônicos publicado em dezembro de 2017 da Universidade das Nações Unidas em conjunto com a União Internacional das Telecomunicações e com a Associação Internacional de Resíduos Sólidos. As previsões não são nada otimistas. Acredita-se que o peso do lixo eletrônico aumente 17% até esse ano. Por isso, é urgente um esforço global para melhorar o descarte e a reciclagem desses antigos aparelhos. Mas você sabe como e onde realizar o descarte de pilhas e baterias? Mas antes de responder a pergunta, vamos definir o que é lixo eletrônico, também conhecido como e-lixo. É qualquer tipo de resíduo produzido pelo descarte de equipamentos e produtos eletrônicos em geral. O problema ambiental surge quando os equipamentos eletrônicos são descartados em locais inadequados e até mesmo em lixeiras e sacos plásticos comuns misturados com outros objetos de consumo. O descarte desse lixo de forma incorreta diretamente no meio ambiente faz com que as substâncias que compõem os equipamentos se tornem agressivas para a natureza. Afinal, esses produtos contêm chumbo, cádmio, mercúrio, berílio, entre outros. Substâncias químicas que podem prejudicar o solo e até mesmo a água. Por sua vez, o setor informal de coleta de resíduos eletrônicos em aterros para extração somente de materiais de maior valor comercial, como por exemplo, ouro e prata, por meio da incineração e reações químicas que emitem líquidos e gases tóxicos e também contaminam o solo e lençóis freáticos. São essas atividades pouco fiscalizadas ou até mesmo ignoradas que apresentam baixa eficiência na reciclagem, comprometendo a saúde dos trabalhadores envolvidos, que raramente utilizam equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, além de afetar permanentemente o meio ambiente. Equipamentos eletrônicos não devem ser descartados em lixeiras comuns e embrulhados em jornais ou plásticos. O ideal é que seu descarte seja feito em pontos de coleta criados especialmente para isso. No Brasil, existem os postos coletores, mercados e revendedores de produtos eletrônicos, que aceitam os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. E apesar de não possuir uma alta tecnologia de reciclagem, o país inicia essa caminhada para intervir na crescente produção de lixo eletrônico. Depois de descartado corretamente, o material pode ser reciclado ou mesmo doado em outras pessoas e instituições para ser reutilizado, sem falar, é claro, dos metais nobres que podem ser reaproveitados. Um estudo da ONU mostra que apenas 20% do lixo eletrônico gerado no ano de 2015, 8,9 milhões de toneladas, foram reciclados em 2016. E o valor das matérias-primas, entre elas ouro, cobre e paládio, contidas nesse lixo em 2016, é estimado em 55 bilhões de euros. Afinal, segundo estimativa, uma tonelada de celular renderia 3,5 kg de prata, 130 kg de cobre, 340 gramas de ouro e 140 gramas de paládio. Nada mal, né? Porém, o processo de reciclagem do lixo eletrônico ainda é complexo e depende de mão de obra especializada. Após a coleta do e-lixo, o processo de reciclagem se inicia por meio de uma triagem onde há separação dos equipamentos em condições de uso e que podem ser doados, dos que não têm condições para serem reutilizados. Em seguida, os aparelhos são desmontados. A carcaça, a bateria, o vidro e as placas de circuito são separados. A carcaça é triturada e separada por material de acordo com a sua densidade. Depois disso, os resíduos podem, então, ser vendidos para outras empresas que utilizam os polímeros presentes nesses objetos, podendo ser incinerados ou ainda podendo ser derretidos e transformados
em outro plástico. O vidro da tela de celular e de monitores possui diferentes componentes, como chumbo e arsênio. Assim, são separados por tipo de vidro ou são misturados e passam por um processo de moagem e tratamento, podendo ser vendidos para empresas que o utilizam como matéria-prima. As baterias são separadas e destinadas a empresas específicas que farão o descarte correto ou a reciclagem. Já quanto aos materiais tóxicos, eles são colocados em tanques preparados para armazenar esse tipo de resíduo e são destinados a empresas especializadas. Para que se tenha um descarte eficiente do lixo eletrônico, vários segmentos da sociedade devem agir de forma conjunta, afinal, é um assunto que interessa a todos. No governo, as políticas públicas de coleta e destino devem ser aplicadas para conter o problema. No Brasil, temos a Lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os PNRS. Nela está especificado que fabricantes, importadores e revendedores devem ser responsáveis pela coleta de produtos passíveis de contaminação, como lâmpadas e pilhas. No entanto, a lei não prevê obrigatoriedade para outros tipos de material, como toner de impressores celulares, apenas para as baterias. Os órgãos governamentais ligados à regulamentação de produtos eletrônicos também têm o dever de criar soluções para o problema do lixo eletrônico. Empresas de material eletrônico. Essas empresas de material que possuem, no caso, material eletrônico, também devem ser responsáveis pelo lixo eletrônico. A Dell, por exemplo, desde 2007 já coletou mais de 1,9 bilhão de libras de eletrônicos, usados em mais de 75 países, e pretende chegar a 2 bilhões de libras, chegar a 2 bilhões de libras até 2020. E nós, cidadãos. O descarte correto também depende de cada um de nós, e é importante que a população se informe sobre as iniciativas presentes na sua cidade e nunca jogue os aparelhos no lixo comum. Se o descarte de eletrônicos domésticos já é um problema, imagine quando se trata de uma empresa. Então, pessoal, hoje nós passamos pela eletroquímica, conceitos de oxidação e redução, processos de pilha e eletrólise e também sobre os problemas ambientais do lixo eletrônico. Espero que tenha ajudado vocês a compreender o assunto, pois é muito importante entender o essencial para viajarmos nesse mundo maravilhoso da química. Aquele abraço, até a próxima aula!